Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha e hoje a gente vai fazer 3 receitas de sanduíche. É verão, finalzinho de verão, receitas práticas, objetivas e eu tenho estudado bastante então os sanduíches do mundo, tenho visto bastante coisa interessante, né, desse mundo dos sanduíches. É calórico? É, mas todo mundo gosta de um bom sanduíche, quem não gosta? Né? Estamos numa cidade que tem a fama do X, né? O nosso X é o único lugar do Brasil que a gente encontra um X tão grandioso como é em Caxias, que não é prensado, é diferente. Assim como inúmeras receitas que a gente já falou, o próprio Bauru, né? Se a gente falar em Bauru, que é um sanduíche, em qualquer lugar do Brasil, é um pão com presunto, queijo e várias variações, né? Com tomate, sem tomate. E para nós aqui um filé com presunto, queijo e molho de tomate, realmente uma receita grandiosa. Hoje eu vou fazer 3 receitas, e todas elas com pão francês, ok? Ingredientes que você encontra com facilidade, essa é a nossa filosofia. E aí eu fui na festa da uva e tem meu amigo Tatu estava fazendo um sanduíche de mortadela, que é clássico, né? Nos mercados públicos, tanto de Florianópolis como de São Paulo. Então, uma boa mortadela, primeiro ela tem que estar bem fina, extremamente fina a fatia, certo? Então quando você for comprar, você tem que pedir para quem está fatiando, fatiar na hora e tirar a fatia bem fina, certo? Primeiro ponto é esse, e de boa qualidade. Então eu fui lá no Oliveira, né? Eu pedi para ele fatia bem fininho, o Oliveira fatiou para mim e é quem fornece os frios aqui para a gente no Truques de Cozinha. Então vou fazer 2 variações, porque ele tem tanto cru, né, com a mortadela crua, montado, e também feito na chapa. Então nós vamos fazer essas 2 variações. E depois eu também vou montar, já que a gente está com todos os ingredientes e todos os utensílios aqui, de presunto, porque quem não gosta de mortadela pode fazer com presunto. Então vamos lá. Primeiro passo então, pão francês, né? Todo mundo encontra. Vamos trabalhar com o pão francês e vamos montar então o sanduíche com ela simplesmente fatiada. E a gente até que estava comentando nos bastidores, eu estou com a presença ilustre do meu amigo Fábio Schneider hoje aqui, o Giovanni da Ed, o China, como é conhecido, o Fábio Schneider, né? Ele foi comer lá no Mercado Público de São Paulo e disse, Rodrigo, é um exagero de mortadela, né? E realmente, né, é um sanduíche grandioso, vai bastante, a gente vai usar bastante aqui, mas não um exagero, né? Porque lá chega a ser alto, tem uma altura bem considerável e são 300 gramas, né, de mortadela por sanduíche, é um exagero, realmente. Então, a gente vai dobrando aqui para dar o efeito bacana, ok? Feito isso, eu fecho. E aí, então, a gente corta. E aí, quando a gente abre ao meio, a gente tem o efeito, né, de toda a mortadela empilhadinha dessa maneira. Lá é o dobro disso, gente, pelo menos o dobro ou quase o triplo. Então não precisa exagerar, né? Vamos fazer da nossa maneira. E aí você deve estar pensando, poxa, um chefe de cozinha está ensinando a fazer sanduíche no programa? Tô. Realmente a gente aqui ensina tudo, porque tem muita gente que não sabe quase nada na cozinha. E a gente está ensinando tanto para quem sabe, como para quem está começando agora. Então a primeira variação é essa, vou pegar um pratinho e a gente vai partir então para a versão quente desse sanduíche. Todo mundo pode fazer em casa. Logo, logo vem novidades em Caxias com esse sanduíche aqui. Então, uma frigideira antiaderente. Ligamos a chama, vamos deixar aquecer. Frigideira bem quente. Sempre lembrem que o utensílio tem que estar bem quente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos acrescentar fatias, então, de mortadela. Pode fazer só com a mortadela, mas eu vou acrescentar o queijo. Vai dar um toque especial. Então largo o queijo aqui para derreter. Aqui eu estou usando mussarela, certo? Uma boa mussarela. Não é aquela coisa ressecada, tá? Então uma mussarela de boa qualidade. Vamos virando aqui, ó, certo? E vamos juntando o queijo com a mortadela e vamos trabalhar então dessa maneira. Já envolvi o queijo com a mortadela. Vamos dar aquela douradinha bacana. Trabalhando com uma frigideira antiaderente, a gente não utilizou nenhum tipo de gordura, certo? Não é necessário. Vamos pegar então mais um pão francês. Abrimos o pão e vamos acrescentar então
o que a gente preparou na frigideira. Mais uma vez, olha o queijo derretendo aqui, gente, ó. Olha só. Volta pra lá. Aí. Cortamos sem amassar o pão. E aí, quando a gente abre, tá ali, ó, a mortadela e o queijo todo derretido ali dentro. Sensacional. Super fácil de fazer. Ajeitamos aqui. Aí quer dar um toque, né? A gente tem uma alfacezinha aqui, vamos botar aqui. E o sanduíche vem na frente. Bem bacana. Facílimo de fazer. Frigideira aquecendo de novo. Quem não gosta de mortadela, presunto. Então, mesma coisa. Presunto extremamente fino. Olha só, tá? E tem que ser assim. Deixa dourar bem de um lado. Depois a gente envolve esse queijo com o presunto e doura do outro. Olha aí, ó, dobrando então. Cortando o pão francês. Juntamos aqui então o queijo. Para ficar no formato. Acrescentamos aqui barbada. Queijo derretendo, super fácil de fazer. Então fizemos o clássico do mercado público, que é um sanduíche de mortadela. Fizemos o sanduíche de mortadela grelhado com queijo. E para quem não gosta de mortadela, fizemos o grelhado com presunto e queijo. São 3 variações do mesmo sanduíche. Se você for a Porto Alegre, a Florianópolis, a São Paulo, vá conhecer essa receita que é uma iguaria, entre outras que você encontra no mercado público dessas cidades, né? Que pena que a gente não tem um mercado público aqui em Caxias. Tá na hora de voltar a ter, né? Rápido intervalo e já voltamos com o Truques de Cozinha. Muito bem, gente, estamos de volta, esse é o segundo bloco e nesse programa a gente está fazendo 3 receitas de sanduíche. No primeiro a gente fez um sanduíche clássico dos mercados públicos de São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre, que é o sanduíche de mortadela, né? A versão grelhada, a versão normal, só com a mortadela e também com presunto para quem não gosta de mortadela. Agora a gente vai fazer um molho especial que a gente vai rechear, afinal de contas estamos trabalhando com sanduíches com pão francês, tá? Vamos fazer um molho que você pode utilizar para massa, você pode utilizar para um escondidinho, você pode fazer várias receitas. Pode comer com arroz, pode comer com polenta, pode fazer... Então, um molho básico, certo? Que a gente vai servir dentro de um sanduíche. Eu postei uma foto que eu fiz em casa, esse sanduíche, e teve muita gente que curtiu, então a gente vai fazer aqui no Truques de Cozinha para vocês. E hoje, então, a gente está estreando a nova linha de panelas da Archi, né? Panelas de ferro fundido esmaltado, panelas que mantêm o calor uniforme em todo o cozimento, então, porque toda a parede da panela, tanto a parte do fundo quanto a parte da parede, elas esquentam, então a gente tem um cozimento uniforme, né, com esse tipo de panelas. Tem 3 tamanhos, tem também a frigideira grelha, as formas, né, você pode levar ao forno para fazer várias receitas. Nós vamos estar trabalhando com esses produtos aqui, vem em 2 cores e vem grandes novidades da Archi pela frente. Hoje a gente vai trabalhar com a panela maior, certo? Tem 3 tamanhos, tem a oval também e vamos estar mostrando receitas dentro dessas panelas que realmente fazem uma grande diferença. Então, para começar, vamos aquecer a panela. Então, vamos começar azeite de oliva e vamos começar trabalhando com a cebola. Então, primeiro a gente tira as pontas, depois a gente tira a casca, corta ao meio, faz o corte, né, bem fininho. Então, vamos trabalhar bem essa cebola. Então, o filé mignon, a gente corta ele pela extensão e depois a gente corta em tiras mais fininhas, certo? Como corte para estrogonofe. Vou temperar essa carne, porque a carne ela não absorve sal do molho, então a gente tempera ela antes, para não ter problema de a gente degustar o molho, ele estiver sem sal. Então temperamos a carne aqui, vamos acrescentar pimenta do reino, e já está então temperada a nossa carne. Agora é trabalhar com a cebola, dourar ela bem, como a gente sempre ensina aqui no Truques de Cozinha. É um trabalho de paciência, né? Mas realmente faz toda a diferença no final do cozimento. A gente não tem a presença da cebola. Olha só, a cebola está douradinha, começou a criar essa crostinha. Isso tudo é sabor que está no fundo da panela. Por isso, uma panela de ferro, né? É bom, a gente tem toda a concentração de sabor
grudada aqui no fundo da panela. Depois nós vamos retirar esse sabor deglaçando esse fundo. Agora chegou a hora de colocar o filé mignon. Como eu disse, esse molho aqui você pode fazer uma massa, você pode comer com arroz, com polenta, colocar dentro de um pão como a gente vai fazer hoje. Fica super versátil e fazer uma quantidade bacana, dá para você congelar e descongelar quando você precisa. Aqui então trabalhar bem essa carne, caramelizar a proteína, selar a carne, justamente por isso que uma panela de ferro tem seu valor, porque a quantidade de calor é grande, então a carne não cria umidade, ela não cozinha, ela sela. E aí a umidade fica toda dentro dela, é isso que a gente busca. Vou acrescentar então aqui uma colher de molho inglês, vai fazer toda a diferença. Ok? Então agora que a carne está selada, vou acrescentar pimentão verde. Pimentão eu cortei ele em tirinhas, retirei a membrana branca, certo? Que é a parte indigesta do pimentão. Mas para você que tem problema com pimentão, procure comprar o vermelho ou o amarelo. É mais adocicado e não faz tanto mal, não é tão indigesto. Mas tirando a membraninha, como a gente fez no corte, já é meio caminho andado. Como eu vou servir esse sanduíche dentro do pão, eu não quero que o pimentão fique muito macio, eu quero que ele fique al dente. Não vou cozinhar muito, então tenha esse cuidado. Se você não tem prática, abaixe o fogo, trabalhe com fogo baixo, certo? Claro, quando a gente está caramelizando a carne, trabalhando a carne, sempre com fogo bem alto, para justamente a gente não tirar a umidade da carne e ela se cozinhar, e sim selar. Essa é uma grande diferença. Se for um utensílio que não seja de ferro, que você não tenha tanta caloria, vai colocando aos poucos, então pouca quantidade de carne e vai reservando, Doure e reserve, depois ela volta para a receita. Chegando nesse ponto, eu vou acrescentar tomate que a gente cortou também em cubinhos. Vou acrescentar um raminho de alecrim para dar sabor. Quem tem manjericão também pode ser. Sempre coloque uma erva aromática para acrescentar sabor. Agora, tampar a panela e deixar cozinhar por uns 15 minutos. Chegou nesse ponto, eu quero ele mais sequinho, justamente porque eu vou colocar dentro do sanduíche. Se você vai utilizar numa massa, tal, é simplesmente acrescentar um pouquinho mais de caldo, um pouquinho mais de água, certo? Que aí vai ficar com a consistência de molho molhadinho. Nesse caso, então, vai para dentro do sanduíche. O que a gente vai fazer? Vamos pegar o pão francês, eu vou tirar a pontinha dele aqui. E é claro que isso não vai fora, Depois a gente passa aqui dentro da panela e experimenta. E aqui então a gente vai fazendo uma base e empurrando o miolo para a gente conseguir entrar com o molho aqui. Antes disso então, feito o pão, o que a gente vai acrescentar? Cebola verde, vão dar um frescor, e salsa picada. Tá? Sempre a erva aromática entrando no fim para dar o frescor então à receita. O aroma disso, gente, é sensacional. Sem dúvida o sabor acompanha, Dessa maneira, mais uma vez, tiramos a pontinha. E aí, então, a gente faz um espaço justamente para a gente colocar o nosso molho. E aí, é simplesmente rechear. Tem como ficar ruim isso aqui? Não tem. Então, como eu falei, eu tinha postado, tinha feito em casa, tirei uma foto, postei no Instagram, no Facebook. E o pessoal pediu a receita, eu até coloquei a receita, mas decidimos então fazer aqui no programa para vocês não terem dúvida, Para quem não tem muita experiência, Dessa maneira, a gente bota de pezinho aqui assim. Vamos fazer mais um? Isso aqui numa reunião entre amigos, com um bom vinho ou com uma boa cerveja, sem dúvida, vai fazer o maior sucesso. Tá aí então mais uma receita, pão francês recheado, uma receita que eu fiz em casa. O pessoal gostou e a gente está reproduzindo aqui para vocês. Rápido intervalo, voltamos já com truques de cozinha com a receita do cheese steak, o famoso Philadelphia. Ok, estamos no último bloco então, receitas com pão francês, sanduíches, hoje no primeiro bloco, no segundo e no terceiro também. Agora a gente vai fazer então o cheese steak, que é queijo com carne, Um sanduíche famoso nos Estados Unidos, principalmente na Filadélfia, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar um pedaço de filé, eu estou usando filé mignon, mas pode usar alcatra, pode usar colchão mole, contra filé, tá? A carne que você quiser. É claro que o filé mignon vai ficar bem mais macio. Vou salgar ele
dos dois lados, nas extremidades. Pimenta do reino. Passando o azeite de oliva na carne, a gente evita bastante a fumaça quando a gente for grelhar, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos selar esse filé de todos os lados e depois eu vou cortar como um rosbife. E depois ele volta para a chapa em filetezinhos bem fininhos para a gente terminar o cozimento. O certo dessa carne é bem ao ponto, mas como aqui as pessoas não têm essa tradição de comer carne ao ponto, né? Faça ao ponto que você gosta. Se você gosta de bem passado, deixe mais tempo. A gente vai fazer aqui no ponto certo, ok? Então, primeiro passo, temperar a carne, utensílio bem quente. Estou aqui então com a frigideira grelha, nova linha da Archi de panelas. Você pode adquirir todos os produtos da Archi pelo site. Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos selar essa carne de todos os lados. Muito bem, gente. Então eu selei de todos os lados. Ele vai continuar cru no meio. O que eu vou fazer agora? Venho com ele para minha área de trabalho. Finamente cortar. Vamos voltar para a chapa para finalizar o cozimento. Eu só selei para manter a umidade. Então eu faço tiras bem finas. Como eu disse, pode utilizar tanto o filé mignon como o contrafilé. E aqui eu estou utilizando ela ainda quente, mas se você deixar ela esfriar um pouco na geladeira, resfriar ela, fica mais fácil de cortar mais fino ainda. Mas eu gosto dela não tão fina, mais rústica assim mesmo, tá? Dá um efeito bem bacana na hora de a gente finalizar. Como eu salguei só por fora, agora eu vou então finalizar com mais um pouco de sal e mais um pouco de pimenta do reino. Vou pegar uma frigideira pequena, tá? Colocar aqui na chama menor. Vou ligar então a chama. Vou acrescentar azeite de oliva. Deixar aquecer bem e a gente vai acrescentar cebola. Porque os ingredientes são carne, queijo e cebola. Aí você pode optar com ou sem cebola. Cebola douradinha finaliza então, né, o cheese steak, que é uma receita americana. O utensílio está bem quente aqui de novo, então vou posicionar a carne. Trabalhar com ela dos dois lados. É uma seladinha rápida, eu não quero que ela perca a umidade. E como aqui o utensílio, essa nova linha da Archi, é de ferro fundido, todas as paredes da frigideira grelha tem temperatura. Posso trabalhar com ela, então, por completo. Começou a verter umidade, sangue, aqui na parte de cima, a gente vai, então, virando. E se o utensílio está bem quente, não precisa botar muito azeite, não precisa... Vocês viram que eu utilizei na carne, não vai grudar, certo? A carne, ela tem que ficar ao ponto. Retiro, volto com ela para minha área de trabalho. E você pode fazer bastante quantidade. Na hora que você for montar o lanche, você vai esquentando aos poucos. Vai montando o lanche específico para cada amigo seu. E você pode fazer, né? Lá na Filadélfia tem montanhas de carne. Então o pessoal joga em cima da chapa, depois larga o queijo derretido por cima. E eu tenho duas maneiras que eu vou fazer. Com o queijo direto na chapa e também com um molho de queijo que eu já tenho pronto. Agora então, frigideira quente. Vou trabalhar essa cebola. Pitada de sal, pimenta do reino, vamos deixar ela dourando. Muito bem, gente, então aqui nós fizemos então o nosso molho de queijo, olha só, queijinho derretido e aqui a cebolinha dourada, tá? Vamos deixar ela quente, vamos ligar a frigideira, fogo baixo e aqui então a carne que eu reservei, vamos para uma porção, vou colocar então duas maneiras que eu falei que eu vou finalizar. Vou colocar o queijo aqui para derreter, de excelente qualidade. Do lado, eu vou botar mais uma porção para fazer o segundo sanduíche, daí eu vou usar o molho pronto, que é o que a gente fez. E aí um truque, no fundo da frigideira, tá cheio de sabor, porque a gente grelhou aquele filé, ele soltou o sabor dele ali. O que a gente vai fazer agora? Com um pouquinho de água, a gente vai deglaçar o fundo, retirando todo esse sabor e passando para a carne. Vai ajudar o queijo a derreter
e todo esse sabor vai passar para a carne. É isso que eu queria. Enquanto isso, vamos então abrir um pão francês, tá? Pode ser uma baguete maior, sem problema nenhum. Vou acrescentar então a carne com o queijo. Vamos pegar mais um pão aqui. E agora sim, a gente acrescenta a carne, vai empilhando, dando altura. Vou pegar o queijo e vou finalizar com a cebola. Tem como ficar ruim? Não tem, né? Sem dúvida nenhuma, uma bela receita. Tá aqui então, cheese steak, Philadelphia, uma receita clássica americana. Fizemos 3 sanduíches. Primeiro, um clássico brasileiro, que é o sanduíche de mortadela dos mercados públicos. No segundo bloco, fizemos um molho especial para servir dentro do pão francês. E agora finalizamos então com um sanduíche de filé ou contra filé, com queijos derretidos, com ou sem cebola. Esse é o Truques de Cozinha. A gente fica por aqui e até o próximo.